Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, ao mesmo tempo, perigoso, super preocupante e, vamos admitir, fascinante. É o confronto na fronteira entre China e Índia. A gente está falando de duas potências nucleares, os dois países mais populosos do planeta, travados numa disputa que desafia tudo o que a gente imagina sobre uma guerra moderna. E o que deixa tudo isso tão esquisito é a pergunta central. Com todo o arsenal, toda a tecnologia militar que eles têm, por que a gente vê aquelas imagens de soldados brigando corpo a corpo, com paus, pedras, no meio de uma das fronteiras mais tensas do mundo? A resposta para isso, olha, revela uma batalha muito, mas muito mais profunda do que parece. Vamos aos fatos, que são no mínimo bizarros. Em 2020, rolou o confronto mais mortal em décadas. 20 soldados indianos morreram. A China nunca revelou oficialmente suas perdas. Mas o mais inacreditável é a causa da morte. Não foi bala, não foi bomba. Foram quedas de penhascos, hipotermia, tudo resultado de uma briga com paus e pedras. É que existe um acordo ali para não usar arma de fogo justamente para a coisa toda não explodir numa guerra total. Isso já mostra o nível surreal e o perigo do equilíbrio ali. E para entender por que eles lutam assim, a gente precisa olhar não para as armas, mas para o próprio chão que eles estão pisando. Para entender essa guerra, primeiro a gente tem que entender o campo de batalha. E olha, não é um campo de batalha qualquer. A gente está falando do Himalaia, a maior cordilheira do mundo. É literalmente uma muralha de pedra e gelo que separa o subcontinente indiano do resto da Ásia. E é aqui que mora o paradoxo. Essa muralha gigantesca, por um lado, protege os dois países, torna uma invasão em larga escala com tanques, exércitos marchando, algo praticamente impossível. Só que, ao mesmo tempo, essa barreira toda faz com que a simples tarefa de mover tropas e levar suprimentos seja um pesadelo de logística. O terreno por si só já é o primeiro grande inimigo. E que inimigo, hein? As condições são absolutamente extremas. A gente está falando de altitudes onde o oxigênio é 40% menor que no nível do mar e as temperaturas, bom, elas podem despencar para 60 graus negativos. A primeira batalha de qualquer soldado ali é simplesmente sobreviver. Então, peraí, se uma guerra convencional é quase impossível, do que se trata essa disputa, afinal? O que está em jogo de verdade? A resposta para isso está mudando o jeito como se enxergam os conflitos hoje em dia. A verdadeira guerra no Himalaia é uma guerra de infraestrutura. Quem consegue construir estradas, túneis e pistas de pouso para controlar as passagens e os picos, basicamente controla a região. A disputa é de engenharia. A principal arma aqui é a escavadeira. E, nesse campo de batalha de concreto e asfalto, a China tem uma vantagem assim esmagadora. Nos últimos anos, eles investiram pesado construindo mais de 58 mil quilômetros de estradas para levar tropas e suprimentos até a fronteira. Já a Índia, bom, a Índia ficou bem para trás. Agora, atenção, porque esse é o ponto-chave. A Índia mudou completamente de estratégia. A política antiga era não construir estradas, na ideia de que isso dificultaria um possível avanço chinês. Só que essa defesa passiva só serviu para a China consolidar o controle dela. Recentemente, a Índia acordou para isso e começou uma corrida maluca para construir sua própria infraestrutura para garantir sua presença ali na fronteira. Beleza, agora que a gente já entendeu como essa guerra é travada, vamos entender o porquê. Por que brigar por um pedaço de terra tão inóspito? E isso nos leva, claro, ao grande jogo geopolítico entre esses dois gigantes. Para a China, a lógica de defesa é o que os militares chamam de profundidade estratégica. Pensa assim, quase toda a população e a indústria da China ficam lá na costa leste, bem longe da Índia. O Tibete, com aquelas montanhas todas, funciona como um escudo natural gigantesco. A prioridade máxima da China é garantir que esse escudo seja impenetrável, impedindo que a Índia consiga, de alguma forma, ameaçar o território chinês a partir do Planalto. Do outro lado, a Índia se sente cada vez mais cercada. A China está construindo portos por todo o Oceano Índico, tem alianças fortíssimas, como com o Paquistão. Então, para a Índia, pressionar a fronteira lá no alto do Himalaia é um jeito de reagir, de mostrar força, de ganhar uma moeda de troca e de desafiar esse controle chinês na sua vizinhança. E a linha de frente dessa disputa toda tem um nome. É a linha de controle real. E o nome já diz tudo, né? Não é uma fronteira oficial, daquelas desenhadas no mapa. É uma linha de fato, onde um exército para e o outro começa. E essa linha se estende por quase 4 mil quilômetros. Ao longo dela, existem 3 grandes focos de tensão, cada um com suas próprias características. O primeiro ponto, lá no oeste, é Aksai Chin. É um planalto bem alto e seco.
e talvez o único lugar em toda a fronteira onde daria para ter um combate mais clássico, com tanques e veículos blindados. A vantagem estratégica aqui é da China, que controla uma rodovia super importante, a G219, que passa bem ali do lado da fronteira. No meio, a gente tem a região de Sikkim. Aqui o terreno é completamente diferente. Uma cadeia de montanhas super íngremes, a guerra aqui é de posição. E a vantagem topográfica, acredite, é da Índia, que ocupa posições mais altas, olhando de cima para o estratégico Vale de Chumbi, que é controlado pela China. E por último, no leste tem Arunachal Pradesh. É um terreno de montanhas com floresta densa, ou seja, impossível para tanques. A luta aqui seria na base da infantaria e da artilharia. E a vantagem é da China, porque o platô tibetano é mais alto, o que dá a eles uma visão privilegiada de camarote sobre as posições indianas. Então fica bem claro, né? A grande protagonista dessa história toda é a geografia. É ela que dita as regras, as estratégias e, felizmente, é ela que impede que uma série de provocações vire uma guerra total, uma catástrofe entre os dois países mais populosos do mundo. Mas olha, não vamos confundir a ausência de uma guerra total com paz de jeito nenhum. A verdadeira batalha, aquela competição silenciosa com escavadeiras e dinamite, a corrida para ver quem constrói mais estradas, túneis e pistas de pouso, essa guerra está mais quente do que nunca. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental para o futuro dos conflitos. Nesse tipo de terreno, e talvez em vários outros pelo mundo, quem leva a vantagem de verdade? A nação com o exército mais poderoso ou aquela com os melhores engenheiros que são capazes de dominar a própria geografia?